Boa tarde, me chamo Marcelo Rodrigues. Eu sou aluno da Universidade Cândido Mendes e sou coautor do texto Uma Análise das Assinaturas e Contratos Eletrônicos e a Evolução Tecnológica da Sociedade Brasileira, junto com o professor Álvaro Vicente e o meu querido colega Gabriel Pereira. E o nosso resumo expandido, ele foi submetido ao GT6, o eixo temático GT6, cujo tema é a tutela satisfativa e sistema de justiça e inovações tecnológicas. Esse trabalho ele utiliza de uma modalidade de pesquisa bibliográfica, utilizando de doutrina e artigos científicos que consigam comprovar a nossa tese. O nosso trabalho ele visa, em primeiro momento, de uma perspectiva sociológica, analisar a criação dos contratos eletrônicos e das assinaturas eletrônicas, identificando como a evolução tecnológica, a revolução tecnológica global e brasileira culminou nessa criação desse instituto e, em consequência disso, como o nosso legislativo e o nosso judiciário têm entendido acerca desse instituto. Com relação à validade desses institutos, o nosso legislativo ainda não conseguiu chegar a uma norma que legitime positivamente esses contratos. Nós temos algumas leis, como a medida provisória 2200-2 de 2001, que fala do ICP, que são as chaves de assinatura, mas versa que, se as partes acordarem, elas poderão utilizar qualquer tipo de meio válido para poder de assinatura válida, incluindo as assinaturas digitais. E mais recentemente nós tivemos a Lei 14063, que é desse ano, é de setembro desse ano, e ela versa sobre a validade também dos contratos e das assinaturas eletrônicas, mas da perspectiva Estado instituição privada. Ela não regula, nem tenta regular o contato ente-privado. Ele não tenta lidar com esse assunto. Ele, muito por conta da pandemia, o nosso legislativo, o Estado, ele tem tido que enxergar e visualizar essas hipóteses como sendo necessárias em razão da não possibilidade de encontro para a assinatura desses contratos. Então essa lei ela é oriunda, é fruto dessa necessidade de que nós, enquanto sociedade, regulemos essa modalidade de contrato. Ocorre que tanto as assinaturas eletrônicas como os contratos eletrônicos, além de não ser regulados, ou seja, não sendo bem estipulados na legislação, não sendo divididos, não sendo separados, estigmatizados, classificados, não se reconhece ainda, legislativamente falando, a validade processual deles. Nós não temos uma legislação ainda no nosso ordenamento jurídico que legitime processualmente a execução desses contratos. O que nós temos são posições jurisprudenciais acerca desse assunto. O RESP 1.495.920 ele versa sobre a validade desses contratos no ponto de vista executivo, mas é uma decisão judicial, é um recurso especial, então é a decisão do STJ. Então a gente não tem legislativamente, o que causaria uma maior segurança jurídica do uso desse instituto, uma lei que legitime a utilização desse tipo de documento, tanto para execução quanto para provas. Hoje em dia nós podemos, o nosso processo civil ele é um pouco menos engessado, então você pode utilizar de certos artifícios de prova e de execução, mas para uma ação de execução propriamente dita, para entrar pela via da execução, não existe uma legislação que legitime a execução desses contratos eletrônicos ou que viabilize seja reconhecida a utilização das assinaturas digitais. E qual a consequência disso socialmente? É óbvio que para a gente, enquanto usuário do direito, estudante do direito, a gente consegue enxergar a validade desses contratos,
a partir de um RESP, a partir de uma decisão judicial. Porém, se nós mudarmos a nossa ótica para empresas ou para menores, indivíduos que não têm esse conhecimento jurídico, muito se tem de medo e de segurança jurídica de utilizar um artifício que às vezes ele sequer é legitimado, ele não existe um respaldo legal sobre esse assunto em específico. Então eu trabalho com direito de contratos atualmente e no meu dia a dia é possível ver uma resistência à utilização de assinaturas e contratos eletrônicos em função da empresa não identificar riscos em utilizar esse tipo de assinatura e esse tipo de documento. Porque se você pode optar por uma assinatura ou por um contrato físico, que existe um respaldo legal e não existe discussão judicial com relação à validade desses contratos assinados, você pode discutir sobre as cláusulas, sobre a validade de tal cláusula, sobre se tal cláusula é legítima ou eficaz, mas o contrato propriamente dito, assinado com as testemunhas, você pode entrar diretamente pela via executiva e você não vai ter um problema. Então você tem uma resistência com relação a esse assunto em função disso. O que acontece? O nosso estudo ele tem o objetivo de analisar, de analisar essas hipóteses, analisar a nossa jurisprudência, os nossos entendimentos jurisprudenciais, porque eu citei aqui um RESP do STJ, que é um entendimento majoritário no momento, mas existem outros posicionamentos jurisprudenciais. Então nós vamos analisar esses posicionamentos. Essas legislações, como eu citei, a 14063, a MP 2.200/2, nós vamos analisar isso e traçar um panorama de como, primeiro, as assinaturas e contratos eletrônicos surgiram na nossa legislação, porque o fato é que o direito é fato social e que, enquanto a sociedade é condicionante do direito, o direito é condicionante da sociedade. Então, as assinaturas e contratos eletrônicos, eles surgiram da sociedade, da evolução tecnológica que a gente vem sentindo hoje no Brasil e no mundo, muito por conta da pandemia também. E a gente pretende analisar e busca analisar a utilização da legislação e da jurisprudência como um meio de condicionar a sociedade a utilizar cada vez mais esse instituto, para que ele tenha maior repercussão processual e judicial e legislativa. Então, eu agradeço. Então, desde já, eu agradeço pelo tempo de vocês, agradeço pela essa oportunidade e desejo que todos fiquem bem.